Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, neste momento. E, bom, tivemos um sério ataque contra Odessa hoje pela manhã aqui na Ucrânia, né? O ataque de drones e mísseis de hoje foi pequeno, foram poucos drones, poucos mísseis, mas infelizmente um dos mísseis atingiu um apartamento residencial aqui em Odessa e fez uma grande quantidade de mortos. Pelo menos 9 mortos já são conhecidos nesse momento, mais um monte de gente ferida, e ainda tem trabalho sendo feito nos escombros, então uma coisa muito triste em Odessa, realmente uma pena, né? Uma cidade linda, Odessa. Eu já não estou mais lá, estou aqui em Kiev de volta. Aliás, outra coisa, né? Eu mencionei para vocês que em momento algum faltou luz aqui em Kiev, nesse momento todo que eu estava aqui. Neste momento está sem luz aqui em Kiev. Eu estou gravando porque ainda temos luz natural e eu estou com a bateria do notebook, mas estamos sem energia elétrica aqui em Kiev. Eu imagino que vai voltar em algum momento, mas se demorar a subir esse vídeo é porque eu não consegui subir o vídeo ainda por conta da energia elétrica, né? Eu vou subir pelo celular eu tenho internet, mas pode ser que demore mais tempo e eu não consiga subir esse vídeo, né? A gente tem também informação de outros drones em outros lugares da Ucrânia, mas a situação foi menos crítica. E na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Os ucranianos fizeram um ataque aqui em Voronezh e também em Moscou com drones de ontem para hoje. Então os russos estão preocupados com isso, mas a grande notícia de ontem para hoje foi justamente a autorização do Biden para uso de armas no território russo, né? Essa autorização já tinha sido dada algum tempo atrás, né? Mas depois eles voltaram atrás, desistiram de dar autorização e agora deram de novo. Enfim, eu vou apresentar para vocês aqui todos os pontos de vista dessa história, se realmente tem autorização ou não tem autorização, a gente não está sabendo. E também vamos falar sobre a possível reação do Putin, né? Lá em setembro, o Putin gravou um vídeo dizendo que se dessem autorização para usar armas ocidentais na Rússia, que ele, aí não, aí vai ser a linha vermelha, aí eu vou mandar usar armas nucleares e coisa e tal. O Lorota não vai usar nada, mas vamos entender esses assuntos todos, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, meu namorado Ancap está de aniversário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com uma notícia muito triste, né? Teve um pequeno ataque de drones perto do que tem acontecido aqui nos últimos dias, não foi nada. Foram apenas 11 drones Shahid, dos quais 8 foram derrubados pela defesa antiaérea e 3 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica, ou seja, todos foram derrubados. Só que também, além do Shahid, teve 2 mísseis Iskander-M e um Ra-59. Infelizmente, um desses Iskander-M acertou um prédio residencial em Odessa. Uma situação muito triste, realmente mostra aqui imagens trágicas de pessoas na rua, que está vendo um prédio residencial, uma rua normal lá em Odessa, uma explosão muito grande aqui nesse vídeo, dá para ver aqui, e as pessoas tentando tirar aqui algum entulho, né? Dá para ver o prédio bastante danificado aqui. Esse vídeo aqui eu não posso nem mostrar para vocês, porque mostra corpos de pessoas deitados no chão aqui, pessoas mortas, infelizmente, né? Aqui tem uma imagem da fumaça ali em Odessa, né, mostrando realmente o local onde atingiu o massacre aberto de civis nas ruas de Odessa, né? Os russos mandaram um míssil balístico carregado com munição cluster dentro da cidade, o centro de uma cidade altamente povoada, né? Ou seja, realmente uma coisa absurda, é um genocídio aberto agora que os russos estão tentando contra os ucranianos. Algo realmente absurdo, completamente absurdo, né? Aqui tem mais imagens aqui do ataque. Um prédio alto, né, foi atingido por um míssil, um Iskander-M com munição cluster. O ataque matou 8 pessoas e deixou vários feridos. A gente tem informação de que já são 9 pessoas mortas. Mas ainda tem busca, pode ser, esse número pode mudar ainda ao longo do dia, né? Aqui, ó. Após um ataque balístico num prédio residencial, um ataque em Sumi, também teve um ataque em Sumi, que teve 11 mortos, inclusive um garoto de 9 anos de idade e uma garota de 14 anos de idade, outras 68 pessoas feridas.
Então a gente está falando de Sumi, é essa região aqui, ó. Sumi é essa cidade. Foi um ataque com míssil aqui também, que causou mais um monte de mortes aqui nessa região também, né? Um absurdo isso. Bom, os ucranianos responderam, tá? Os ucranianos atingiram Voronezh e também Moscou. Então tem aqui a imagem aqui de Voronezh, da explosão em Voronezh, e tem aqui também o pessoal em Moscou mostrando aqui essa região aqui. Foram ataques de drones, aqui dá para ver, é muito pequenininho aqui, é muito difícil de ver, mas você vai ver um clarão nessa região aqui, ó. Isso aqui é o que tem de registro desse ataque na região de Moscou, né? Então os ucranianos fizeram ataques também, tipicamente os ucranianos visam instalações militares e coisa e tal. São feitos ataques com drones, então não são mísseis como foi usado pelos russos ali contra Odessa, né? Uma coisa realmente muito triste, muito absurda. Agora, a gente tem uma informação que pode ser muito útil, né? Com esse último ataque que houve ontem aqui na Ucrânia, finalmente parece que o Biden vai permitir que a Ucrânia use ATACMS dentro da Rússia. Então qual que é essa história? É uma história muito estranha no final das contas, né? Sempre foi estranha essa coisa. A Ucrânia sempre pediu o míssil ATACMS porque é um míssil muito bom, ele pode ser lançado a partir do HIMARS. O HIMARS é um lançador de foguetes, né? E esse ATACMS é lançado a partir do HIMARS, pode atingir até 300 km de alcance e tem uma série de capacidades muito interessantes para a Ucrânia impedir, principalmente atingir as bases aéreas russas, né? Em determinado momento, no ano passado, chegou a ser autorizado o uso desde que fosse próximo de Kharkiv e que não fosse contra bases aéreas, tinha um monte de restrições, não podia ser alvo civil, não podia ser isso, não podia ser aquilo, praticamente não podia ser nada, né? E a Ucrânia ficou tentando, então, acabar com essas limitações no acesso, mas parece que agora conseguiu. O Biden, prestes a sair do governo americano, resolveu fazer essa autorização, mas não está muito claro, tá? Aqui no New York Times está falando que o Biden vai permitir que a Ucrânia use o ATACMS contra a Rússia. Até aí tudo bem. A questão é, vai ter limitações igual teve da outra vez? Da outra vez só podia perto de Kharkiv. Tem algumas pessoas dizendo que dessa vez só pode perto de Kursk. Não sabemos. Outra coisa, né? Lá na outra autorização não podia atingir aviões em solo. Poxa, por que não pode atingir aviões de solo? Aviões de solo são alvos militares válidos, né? O avião é que vai lançar depois um foguete contra a Ucrânia, ou seja, tem que destruir o avião mesmo, tem que atingir avião em solo mesmo, mas enfim, não sabemos se tem outras limitações nisso daí, né? Por enquanto, só essa reportagem aqui do Washington Post, desculpa, do New York Times, né? Aí tem o pessoal falando aqui relatórios preliminares sugerem que a Ucrânia pode usar mísseis ATACMS, mas virá com algumas limitações geográficas, ou seja, vai poder em qualquer lugar, vai poder só em Kursk, onde é que vai ser, né? Biden aprovou o uso de ATACMS apenas na região de Kursk, especificamente para alvejar forças da Coreia do Norte, segundo diz a Axios, né? Então, o que estão dizendo aqui é que pode usar, mas pode usar só ali em Kursk, só contra a Coreia do Norte. Eu vou te falar uma coisa, né? Se foi isso, meio que outra bola fora do Biden, realmente muito triste essa política, uma política que não faz sentido nenhum. Tinha que liberar para a Ucrânia usar onde eles quiserem, em qualquer lugar, né? O Zelensky fez um pronunciamento com mais uma frase de efeito, mais uma frase dele que certamente vai ficar para a história, né? Aqui, ó. Hoje, muitos na mídia, muitos na imprensa dizem que nós recebemos permissão para usar determinadas ações, né? Mas esse tipo de coisa não é feito com palavras, segundo Zelensky. Essas coisas não são anunciadas. Os mísseis falarão por si mesmos. Ou seja, o que ele está dizendo, a frase dele é essa, né? Os mísseis falarão por si mesmos. E é isso daí. A gente não sabe se teve permissão, se não teve permissão, e a Ucrânia vai ficar sabendo, a gente vai ficar sabendo quando de fato a Ucrânia começar a atingir alvos dentro da Rússia, se tem limitação, se não tem limitação, como é que vai ser esse tipo de coisa, né? E você pode entender que esse ataque em Odessa é possível que já tenha sido justamente uma resposta russa a esse tipo de coisa, uma resposta muito cruel que deveria fazer com que o Biden, de fato, permitisse agora que usasse ATACMS em qualquer lugar. Uma outra questão que muita gente tem, os foguetes falarão por si mesmos, né? Ficou bacana a frase do Zelensky. E a outra dúvida que o pessoal tem e o Storm Shadow e o Scalp? Vai poder usar também? Porque o Storm Shadow e o Scalp são armas da Europa, né, da França e da Inglaterra,
e que os Estados Unidos tinham proibido a Ucrânia de usar. França e Inglaterra autorizaram, mas os Estados Unidos proibiram. Como é que eles podem proibir? Eles podem proibir porque existem componentes nesses mísseis que são fabricados nos Estados Unidos, então os Estados Unidos podem sim proibir isso. Então, qual que é a vantagem? A questão é que o Storm Shadow pode ir até 500 quilômetros, então pode ir bem mais longe, pode chegar até Moscou. É lógico, se a Ucrânia for atacar Moscou, vai atacar alvos militares lá em Moscou, mas de qualquer forma fica a dúvida. E como é que fica a questão do Storm Shadow e do Scalp? Vai poder usar? Não vai poder usar? Como é que vai ficar isso, né? Bom, se realmente puder usar, tem um monte de alvos agora que a Ucrânia passa a poder usar nessa região toda aqui, né? Tomara que seja algo que realmente tenha essa permissão de uso completo. Bom, mas vamos ver. Os foguetes vão falar por si mesmos, como disse o Zelensky, vamos aguardar isso daí, né? Bom, falando sobre a linha de frente, né? O Kriegsforscher, que está numa equipe ucraniana lá em Kursk, disse que a tropa de elite do 76º VDV, a divisão 76ª dos paraquedistas russos, chegou ali em Kursk, justamente no flanco deles ali. Então eles estão agora com 4.000 homens e 100 veículos de blindados prontos para fazer um ataque. O pessoal está bastante preocupado lá. Os russos estão atacando com tudo ali em Kursk, continuam não conseguindo avançar. Aqui tem uma imagem de um monte de blindados russos destruídos ali na região de Kursk. Esse vídeo aqui realmente é impressionante, um monte de blindados russos destruídos ali em Kursk, não conseguem avançar, mas, de novo, é uma situação preocupante, é algo que está se desenvolvendo lá, né? Que está acontecendo, os russos estão colocando tropas de elite ali na região, realmente com interesse muito grande de tomar a região de Kursk de volta, mas até aqui não conseguiram nada, né? Bom, aqui também mostra um ataque russo feito só com veículos leves ali na região de Kursk, e impressionante isso, porque, lógico, foram todos destruídos por drones, né? Drones tem sido uma coisa fundamental aqui, uma grande coluna, só veículos leves, todo mundo destruído por drone ali na região, né? Aqui tem uma imagem de russos capturados ali na região de Kupiansk, e o pessoal dizendo que não, que enquanto a propaganda russa fala que eles estão só avançando, só conseguem avançar, estão avançando com cidades e coisa e tal, tá aí um monte de soldados chorando aí porque foi capturado e coisa e tal, chorando só porque vai ser amarrado aí com fita crepe na mão. Isso aí é procedimento padrão, né, de prisioneiro de guerra, né? Enfim, essa é a situação. O Polevolan não publicou ainda os mapas dele nesse momento, talvez mais tarde ele publique. O mapa que tem aqui é o de ontem, a gente já falou sobre ele, mas não tem nenhuma grande novidade, tá? Continua basicamente a mesma coisa. Aliás, é curioso que o Instituto para Estudo da Guerra colocou aqui um grande relatório falando sobre como a defesa ucraniana em Pokrovsk forçou os russos a mudar toda a sua estratégia, né? Ou seja, os russos tinham interesse de tomar Pokrovsk já há bastante tempo, né? Já tinham interesse nisso daí, avançaram ali na região, estão avançando, eles estão tentando avançar ainda em Pokrovsk, mas o fato é que o planejamento deles era para tomar Pokrovsk no verão. E nós já estamos agora no fim do outono, já vamos entrar no inverno aqui na Ucrânia, e Pokrovsk continua nas mãos dos ucranianos. E a ideia dos russos era aproveitar justamente que os ucranianos estavam com pouco pessoal para fazer a defesa. E de fato, os ucranianos estão com pouca gente na linha de frente. O que está fazendo a diferença nessa história toda? Drones. O que eles explicam aqui é que os drones têm conseguido, os ucranianos com menos pessoal, mas com muitos drones, têm conseguido parar esse ataque russo ali em Pokrovsk. Não é que os russos não avançaram, eles estão avançando, mas estão avançando com um ritmo muito menor do que eles esperavam e perdendo muita gente nesse processo. É isso que está sendo a grande falha dos russos ali na região de Pokrovsk, né? Então tem todo um relatório deles falando sobre isso aqui, mas em resumo foi isso que eu coloquei para vocês. Os drones ucranianos estão fazendo a diferença aqui, né? No relatório diário deles aqui não tem nenhuma grande novidade, fala justamente sobre a questão dos ataques aqui. O New York Times e o Washington Post reportam que o presidente Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar ataques. Mas, de novo, a gente não sabe ainda. É só em Kursk? É em tudo qualquer lugar? Qual que é o limite de alcance? Contra o que eles podem usar? É só o ataques ou pode também o Storm Shadow e outras armas, e o Scalp, né? Vamos aguardar, os mísseis falarão por si mesmos nessa história, né?
Bom, a gente, naquele grande ataque que teve com drones e mísseis ontem, né, aqui na Ucrânia, alguns drones parece que entraram dentro da Moldova, né? E o pessoal está discutindo isso daqui, porque, né, pode dizer que não quer dizer nada isso, porque a Moldova nem é da OTAN e coisa e tal, mas isso daqui pode dar uma chance para a Ucrânia justificar a invasão da Transnistria, né? Ou seja, a Transnistria, vocês sabem, é essa região aqui, é uma região que foi tomada pelos russos lá em 91, né? Virou uma, entre aspas, região separatista, mas é mentira, isso daí não é região separatista, coisa nenhuma, é um grupo russo que tem ali. E qual que é a grande vantagem aqui da Transnistria? Aqui em Tiraspol, que é a capital da Transnistria, tem um grande armazém, uma grande armazenagem de armas soviéticas, né, de cartuchos soviéticos que a Ucrânia poderia usar com muita facilidade isso. E a Ucrânia já há algum tempo que está querendo agir nessa área aqui, limpar essa região. É lógico, não é interesse da Ucrânia ficar com essa área para si, reconhece que essa área é da Moldova, mas pode ir lá tirar os russos dali, roubar a munição toda e devolver isso para a Moldova. Seria uma coisa bacana que a Ucrânia poderia fazer. E esses drones russos entrando ali naquela área, está aqui a imagem do drone russo sobre o território da Moldova. Aqui, ó, dá para ver claramente que é um drone passando ali. Isso pode justificar uma ação ucraniana por ali, né? Seria algo realmente bem interessante essa altura, né? Bom, ontem circulou também essa imagem aqui de uma soldado ucraniana que lançou pela primeira vez um míssil antiaéreo, né? Um Igla, né? Que é um míssil portátil antiaéreo. Aqui ela vai fazer o lançamento. E o míssil deu certo o lançamento, o míssil foi e conseguiu atingir um outro míssil russo, ou um drone russo ali, ela agradecendo aqui que deu certo, que conseguiu no primeiro tiro dela destruir não sei se foi um míssil ou foi um drone, né? Foi um míssil de cruzeiro russo que foi derrubado no primeiro tiro dela, né? A imagem não dá para ver isso muito claramente, mas a informação que a gente tem é essa, e de lá eles conseguem ver isso muito mais claramente, né? Porque a imagem aqui não dá a sensação de profundidade aqui e a informação que tem lá, né? Muito bacana, parabéns aí a Natália Grabarchuk, que é o nome da recruta que fez esse tiro, né? E foi contra um míssil de cruzeiro russo. Algumas pessoas falaram assim, mas ela gastou um míssil para derrubar um drone. Não, na verdade ela derrubou um outro míssil, e o míssil russo é muito mais caro nesse sentido do que esses mísseis do Igla, né? E sim, o pessoal que pergunta, ela não precisa mirar exatamente, ela mira mais ou menos na região, o próprio míssil tem um sensor que busca o outro míssil e atinge lá, mas ela tem que direcionar mais para a área correta, né? Para o míssil conseguir fazer isso. Realmente foi um sucesso o ataque. Bom, tem uma série de pessoas aqui criticando a decisão do Biden de dar mísseis agora, porque está falando que veio muito tarde, muito pouco e não sei o que lá. E mais do que isso, como diz o Mike Martin aqui, isso é um padrão de comportamento americano. Os americanos parecem que não querem que a Ucrânia ganhe a guerra, querem manter a Ucrânia viva, mas não querem que ganhe a guerra, o que é uma maldade com a Ucrânia. Isso deveria dar logo essas armas todas para a Ucrânia. Quem sabe com a mudança de governo lá nos Estados Unidos, com o Trump, essa coisa resolve de uma vez, né? E aqui também tem o pessoal criticando, né? Eles disseram que enviar tanques para a Ucrânia iria causar a Terceira Guerra Mundial, não causou. Mandar HIMARS para a Ucrânia, o HIMARS ia causar a Terceira Guerra Mundial e não causou. Mandar Storm Shadow para a Ucrânia vai causar a Terceira Guerra Mundial, não causou. F-16 para a Ucrânia vai causar... Ou seja, não vai causar a Terceira Guerra Mundial, o Putin não vai fazer ataques nucleares, o Putin é um idiota, ele não tem nenhuma linha vermelha para ele, o que tem a linha marrom. Quando ele caga nas calças, fica com com a cueca suja de marrom ali. É isso que tem. Essa ideia de que não pode usar mísseis, ataques dentro da Rússia, porque vai causar a Terceira Guerra Mundial, vai causar bombas nucleares. Isso é falso, não vai. Gente, a Ucrânia invadiu a Rússia, entrou lá em Kursk, está dentro da Rússia. E o Putin fez o quê? Respondeu com armas nucleares? Não respondeu, porque ele não vai responder. Ele não é maluco, ele sabe que se ele usar armas nucleares, acabou essa guerra e ele perdeu. Né, porque ninguém vai aceitar mais ele, nem a China. A Rússia hoje respira através de um canudinho pequenininho que sai lá na China economicamente. No momento que o Xi Jinping botar o dedinho no canudinho da Rússia, a Rússia acaba. Então, e a China não quer guerra nuclear. Então o Putin não vai usar armas nucleares em hipótese alguma, né? E o que está acontecendo é simplesmente que o Biden ele teme
que a Rússia caia de forma muito catastrófica e apareça um maluco tomando conta da Rússia. Isso sim o Biden tem medo. O Putin, bem ou mal, é um maluco conhecido, é diferente do maluco desconhecido, né? O maluco desconhecido é muito mais perigoso, né? Enfim, é por isso que o Biden não tem coragem de deixar a Ucrânia usar o ATACMS. Não é por medo de Terceira Guerra Mundial, porque eles sabem que não vai ter, né? Aqui, ó, o Tatarigami está falando aqui que a permissão para uso de ATACMS está sendo tão ruim quanto foi a permissão de usar o ATACMS dentro da Ucrânia, né? Não vai ter uma grande mudança no campo de batalha, porque a essa altura os russos já tiraram todas as bases de perto da Ucrânia, enfim. Ou seja, os Estados Unidos fica direitinho nesse jogo de permitir que a Ucrânia continue viva, mas sem ganhar a guerra, dando armas só o suficiente para continuar viva. Um absurdo essa coisa, espero que o Trump mude isso, né? Muita gente com medo aqui, ó. Não porque o Putin falou nessa entrevista aqui que se tivesse armas da OTAN, que ele ia bombardear com armas nucleares a OTAN e os Estados Unidos e coisa e tal. Isso foi em setembro de 2024, quando estava se discutindo isso também. Mas o Putin não fez isso naquela época, não vai fazer isso agora, ele não tem essa chance nenhuma. Isso é vídeo velho, é só os russetes querendo aí botar medo. Não, Terceira Guerra Mundial e não sei o que lá. O Putin, a preocupação dos Estados Unidos é o Putin não cair muito rápido. Eles sabem se eles derem armas, todas as armas que a Ucrânia precisa, a Ucrânia ganha essa guerra rápido e o Putin acaba caindo. E aí que eles têm medo. Quem é que vai assumir o poder na Rússia, né? Enfim, porque não tenho dúvida, a Rússia tem muito maluco. Por exemplo, olha só, está surgindo um culto ao São Stalin. Exatamente, o Stalin, que praticamente acabou com a religião cristã na Rússia, proibiu igrejas, né? Era proibido religião na Rússia por conta das ideias comunistas, né? Então o Stalin proibiu religião na Rússia, proibiu a igreja católica, cristã ortodoxa na Rússia. E agora tem maluco na Rússia cultuando São Stalin, fazendo aqui um ícone, né, típico ortodoxo, aqui, com Stalin e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, o cara destruiu quase todas as igrejas na Rússia, matou 85 mil clérigos ortodoxos, ou seja, padres ortodoxos, e agora, a essa altura, querem fazer do cara um santo. A Rússia realmente tem muito maluco, né? E essa é a preocupação dos Estados Unidos. O Putin é maluco também, mas é maluco conhecido. Maluco conhecido é menos pior do que maluco desconhecido, né? E, bom, tá o pessoal falando aqui, mas vamos ver, vamos aguardar para ver isso daí, porque segundo estão dizendo, seria exclusivamente para atingir tropas da Coreia do Norte na Rússia, né? E por que isso? Tem um motivo para isso também aqui, ó. A Coreia do Norte pode colocar até 100 mil tropas para ajudar a Rússia na guerra com a Ucrânia. De novo, eu não sei se essas tropas aí estão para ajudar a Rússia mesmo ou estão para controlar a Rússia, né? A gente já falou sobre isso num vídeo aí para trás, que a impressão que dá é que a China está querendo controlar a Rússia a essa altura, por isso está mandando muita tropa para ali. A China está vendo que a Rússia está para cair a qualquer momento e quer ter tropas dela ali para controlar a situação no momento que o Putin cair, né? Então, eu não sei se essas 100 mil tropas seriam usadas contra a Ucrânia ou contra o Putin. Mas o fato é que, mais informação, a Coreia do Norte pode mandar 100 mil tropas para apoiar a Rússia, segundo a Bloomberg. O que estão dizendo é que o uso de ATACMS seria restrito contra essas tropas da Coreia do Norte, ou seja, os Estados Unidos mais uma vez estaria ajudando o Putin. A Ucrânia poderia destruir as tropas norte-coreanas, que na verdade são a China controlando a Rússia, e voltaria a dar poder para o Putin, né? O que vai acontecer eu não sei nessa história. A frase correta é a do Zelensky. Vamos esperar, os mísseis vão falar por si mesmos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.